Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aqui para darmos sequência ao nosso estudo dos livros históricos da Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar para participar desta aula conosco, mais uma vez, né? Conforme nós havíamos combinado, darmos sequência agora entrando no livro de Josué. Tá bom? Então pegue sua Bíblia, coloque do seu lado, seu caderno de anotações, o seu livro módulo. Se você tiver também enciclopédias, dicionários, aproveite, né? Para você tirar algumas dúvidas de alguns vocábulos que estaremos citando aqui, tudo bem? E se você por acaso é novo aqui no canal, já aproveite para você se inscrever e também não se esqueça de acionar o sininho das nossas notificações, tudo bem? Muito bem. Então veja, nesse primeiro momento, como nós não podemos estar em sala de aula e não podemos fazer as dinâmicas que nós temos costume de fazer, os meus alunos me conhecem, né? Então, eu preparei alguns quadros para mostrar para vocês algumas palavras importantes e trazer a definição, nesse primeiro momento, do nome Josué. Tá? Porque já que nós vamos estudar o livro de Josué, nada mais justo que entendermos o significado desse nome, para depois então nós darmos sequência ao nosso estudo. Claro que para nós todos, para você que está aí, para mim é um pouco difícil, é tudo muito novo, né? Eu fico aqui meio que engessado aqui, não tenho esse costume de falar aqui virtualmente com vocês. Eu gosto mesmo de estar próximo de vocês, escrevendo bastante na lousa, fazendo perguntas, e vocês também me fazendo perguntas, e a gente fazendo as dinâmicas em sala de aula, vocês me conhecem, né? Mas, para vocês não ficarem sem conteúdo, então nós estamos preparando aqui essa simples videoaula para vocês se interagir e continuar os seus estudos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, como vocês estão vendo aí, eu vou colocar para vocês, né, esse primeiro quadro que fala sobre o nome de Josué e a definição do termo, tá? Então, eu coloquei ali, por exemplo, os caracteres em hebraico, que são os originais da Bíblia hebraica, quando aparece o nome Josué, né? Yoshua ben Nun, está ali, né? Os caracteres quadráticos, assim são chamados, a escrita hebraica, né? Está ali, né? Josué, filho de Nun. E logo na sequência, do lado, o que nós temos? Nós temos a transliteração da Septuaginta. A Septuaginta, como vocês sabem, é aquela tradução da Bíblia Sagrada do original hebraico para o grego. Então, do lado eu coloquei os caracteres gregos, né? Só para você ter uma ideia, até nós chegarmos no nome que eu quero mostrar para vocês. Então, teve toda essa evolução, toda essa sequência, para depois chegarmos lá no nome Jesus, que você vai ver depois, interessante. Olha só, aí ficou lá, Isos, assim que se pronuncia, né? Isos. Ficou lá, no grego, né? A Septuaginta. E logo após, nós temos do lado da palavra Isos, do grego, nós temos em latim, Iesus. Iesus. Por quê? Porque aí a Vulgata de São Jerônimo traduziu, né, a passagem bíblica, ou toda a escritura bíblica, né, para o latim, e fez aí essa transliteração do nome para o latim. Aí ficou Jesus. E na sequência nós temos a transliteração para a nossa língua portuguesa. Jesus. Na realidade, é uma equivalência, né? Não é uma simples, não é apenas uma transliteração, é uma equivalência, mesmo porque o nosso idioma, ele veio do latim, então ele usa os mesmos caracteres, praticamente. Então, usou-se ali uma equivalência, Jesus, né? Que é a equivalência de Jesus, tá? Muito bem. E do lado, eu coloquei uma transliteração, Joshua, que tem a ver com o original lá, direto do original lá, né? Para os nossos caracteres, né? E daí que vem a palavra Josué. Josué. E em verde, você tem ali o significado da palavra, o significado do nome, que significa Javé salva, ou Javé é a salvação. Então o nome Josué, ele chegou até nós, depois de todas essas transliterações, né? Aí chegou desse nome Josué, e o seu significado é Javé salva. Então aí você já sabe distinguir a diferença entre uma transliteração, entre uma equivalência para o seu idioma, sem precisar fazer uma
transliteração de caracteres, né? E você tem também o significado da palavra, que são coisas totalmente diferentes. E mais para baixo ali você vai perceber que eu coloquei ali o nascimento de Josué. Quando ele nasceu? Segundo os estudiosos da área, que faz parte da cronologia, né, eles colocaram ali o ano de 1355 antes de Cristo, lá na terra de Gósen. Você conhece muito bem, né, que quando o povo de Israel ficaram escravizados no Egito, na época em que José era o governador do Egito, o faraó da época disponibilizou, separou a terra de Gósen para que o povo da família de José fossem habitar. E ali eles cresceram, e ali eles cultivaram, ali eles cuidaram do seu gado, prosperaram, era uma terra muito fértil. E ali Josué nasceu no ano de 1355 a.C., nessa terra de Gósen, que ficava próximo ali do delta do rio Nilo, tá? E o seu falecimento foi no ano de 1245 a.C., na Canaã, já depois da peregrinação, tá? Logo após a peregrinação, passou alguns anos, então ele faleceu ali, tá? O pai de Josué era um senhor chamado Num, que era da tribo de Efraim. Efraim, que era um dos filhos de José, né? Mais para frente, nos próximos quadros, vocês vão perceber que na distribuição geográfica das terras, né, no assentamento que se deu logo após a conquista de Canaã, não existiu ou não existe uma tribo com o nome de José. Tá? Por quê? Porque quando Jacó, o patriarca, estava para morrer, como costume da época, na hora que ele está abençoando os patriarcas, José, os seus filhos, claro, né, os patriarcas que vieram dele, né, que depois surgiram as 12 tribos de Israel. Então José trouxe até o seu pai os seus 2 filhos para receber a bênção naquele momento ali, porque naquele momento era costume da época receber a bênção, né, do patriarca mais velho. E naquele momento Jacó ele impetra as bênçãos sobre Efraim e sobre Manassés, tá? E a partir de então ele adota os filhos de José, tá? Como os possuidores das bênçãos. É como se José tivesse recebido uma bênção dobrada naquele momento da história. E a partir de então, esses 2 filhos passam a representá-lo na distribuição do território ali. Então aparece a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, e não aparece o nome José. Então esses 2 aí estão representando o seu pai José, tá? Então tá, esse primeiro quadro, aí embaixo tem um rápido resumo dizendo, né, o que representa ele, o que ele foi, né, o que ele representa nessa história toda, sendo o protagonista, né, digamos assim, o personagem principal do livro, né. Ele foi o sucessor de Moisés na conquista de Canaã, um grande líder militar, estrategista, tá, e um grande estadista. Tá? Tendo em vista que ele liderou o povo na conquista e também ele foi um grande líder na distribuição da terra, no assentamento e tudo mais, né? Agora, um ponto que eu quero ressaltar para vocês nessa história toda é que de toda aquela geração que saíram do Egito, todo aquele povo que saiu do Egito, de todos eles, os que saíram do Egito, né? Só Josué e Calebe que entraram na terra de Canaã, na terra prometida. Né? Os outros pereceram pelo deserto e você sabe muito bem o motivo e a história, né? Desobedeceram a palavra do Senhor, né? E não observaram a determinação de Deus através do seu grande líder e profeta chamado Moisés. Né? Por isso eles pereceram. Mas Josué e Calebe dá-nos a entender que eram pessoas extremamente dedicadas, obedientes e, inclusive, não é à toa que Josué se tornou um grande líder e sucessor de Moisés, porque sempre ele estava ao lado de Moisés, nos episódios mais impressionantes, importantes da peregrinação, Josué estava sempre do lado, tá? Aprendendo, observando, olhando e sendo moldado, forjado, né? Para ser o sucessor e este grande líder que viria depois para conquistar a terra de Canaã. Interessante isso. Então, tome nota sobre esta informação.
E nós vamos dar sequência, né, para o próximo quadro aqui, que eu quero mostrar para vocês, né, sobre a autoria do livro de Josué. A autoria, muito bem. Se nós analisarmos os estudiosos que tratam sobre o assunto, não existe um consenso ainda acerca da autoria do livro de Josué. Não podemos bater o martelo e falar foi esse, foi aquele, né? Mesmo porque o próprio texto inspirado não fala quem foi o autor. Existem algumas hipóteses e existem algumas análises que podemos fazer entre linhas, né? Observando a maneira que se escreveu, observando uma frase aqui, outra frase ali, né, para nós entendermos melhor. Então tá aí, existem duas grandes hipóteses que eu coloquei para vocês, tá? A primeira delas é a tradição do Talmud, a tradição judaica, né? O Talmud, que é aqueles escritos tradicionais judaicos, né? Que eles tentam explicar ali muitas coisas, dentre elas as Sagradas Escrituras, trazendo ali um panorama, trazendo ali uma explanação acerca das Sagradas Escrituras. Chama-se Talmud, que é a tradição, é um compêndio de tradições judaicas. Nessa tradição, os sábios judeus, eles admitem, né, que Josué foi o escritor do livro, ou pelo menos de boa parte desse livro, exceto três porções do livro que não foi escrito por Josué, que eu coloquei para vocês aí, né? Primeiro, a captura de Kiriat Sefer por Otoniel. Está lá no capítulo 15 e no verso 13 até o verso de número 19, né? Outra passagem que, segundo os sábios judeus, não foi escrito por Josué. A imigração de Dan para o norte. Está lá no capítulo 19, verso 47. E a morte e o sepultamento do próprio Josué. Então, já que é narrado ali a morte dele, o sepultamento dele, obviamente, não foi ele que escreveu, né? Está lá em 24, verso 29 até o verso 33, tá? Então, essas três porções não foi escrita. Agora, o restante do livro, todo ele, segundo essa tradição, foi escrito pelo próprio Josué. E a segunda hipótese é a hipótese do após o exílio babilônico, né? Ou pós-exílio babilônico, né? Segundo essa hipótese, alguém escreveu, alguém tomou nota de tudo que havia sido registrado aleatoriamente, daquilo que aconteceu na época de Josué. Então ele foi tomando nota, ele foi juntando as informações, né? Ele foi juntando os fragmentos dos pergaminhos, dos papiros, etc., e fez uma compilação de todo esse texto. E posteriormente, alguns escribas, estudiosos da área, pegaram e fizeram uma remodelagem final, adequando esse texto com o texto de Deuteronômio, para ficar mais próximo teologicamente, para não ficar muito disperso daquilo que estava sendo dito naquela época, porque claro que depois que o povo saiu do exílio babilônico, já havia se passado muitos anos, então muitas coisas haviam mudado. Então veja que eles precisavam deixar o texto, né, segundo essa hipótese, parecida com o texto de Deuteronômio. E você percebe que o final de Deuteronômio é muito parecido com o começo de Josué, tá? Então, segundo essa hipótese, alguns escribas fizeram então essa remodelação teológica para ficar parecido, e eles escreveram isso para poder trazer um ânimo patriótico para os judeus que estavam saindo do cativeiro babilônico e trazer neles um sentimento mais de ânimo para reconstruir Jerusalém. Tá bom? Então tá aí esses dois primeiros quadros, né, para vocês tomarem nota e fazerem também as suas pesquisas. Nós vamos dar continuidade então no próximo vídeo. Para não ficar muito extenso, vou fazer uma pausa para você tomar uma água, né, e nós seguirmos nos nossos estudos. Até o próximo vídeo.